nosso livrinho. Eu vou transmitir a tela, tá? Só um momento. A gente estava no final do capítulo 2, ali em alguma coisa de alguns exercícios sobre... Tinha tarefa, não tinha? Não. Não tinha tarefa, mas na última aula a gente estava terminando de corrigir os exercícios do caderno. Isso, era esses exercícios que eu estava pensando mesmo. Vamos lá. Vou só achar eles aqui no meu livrinho. Era do Era no caderno de atividades. caderno de atividades, né? Tá, deixa eu colocar aqui o caderno de atividades. É nos primeiros ali, as duas primeiras páginas, né? No negócio assim? Acho que era 1, 2 e 3. Tá, vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Tinha corrigido até o fim do 1, eu acho. Não me Tá, lembro. vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Vou aumentar esse caderno pequeno. Ué. Ah, sim, aqui já tem algumas coisas escritas aqui, o que era, o que não era, tá? Vamos lá. Deixa eu transmitir a tela aqui para vocês, só um instantinho. Apresentar. Okay. A gente tinha corrigido até... Eu acho que a gente tinha feito esse F. Esse daqui não era, porque tinha o lance da raiz quadrada. Tá. Certo, tá. Esse exercício aqui que a gente estava corrigindo no caderno de atividades era para falar se ele era uma equação do segundo grau ou se não era uma equação do segundo grau, e depois falar do questão de completa e incompleta e quais são os coeficientes. A gente estava... Vocês estão vendo a minha tela agora, né? Sim. Tá, a gente estava, se eu não me engano, que a gente tinha feito essa F aqui, ou fez a E. Tá, mas a gente pode fazer essa F aqui, eu vou fazer rapidinho. Olha só, na F aqui a gente tem x mais 1 vezes x menos 1 igual a x. Então vamos lá aqui, ó. A F. X mais 1, x menos 1 igual a x. O que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que desenvolver esse produto aqui. Corrijo esse. Ok. E aí a gente vê o resultado. Vai ficar x ao quadrado. Meu Deus, essa tela hoje está difícil aqui. Vamos lá. X ao quadrado menos x mais x é o frio. Pior que o frio faz diferença na hora que a gente faz o contato aqui no computador e a estabilidade. Qualquer coisa que é touch tem que ficar com o dedo mais oleoso, senão não funciona direito. Igual a x. Beleza. Quando a gente cancela aqui desse lado, olha só, vai cancelar esse. Cancelei com a borracha, bem certinho. Vai cancelar aqui, ó, esse x com esse x. Do outro lado aqui vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a x. E eu continuo na próxima tela assim, ó. X ao quadrado. Aquele x que estava do outro lado vem para cá, negativo. E menos 1. A gente olhando para essa equação, ela é uma equação do segundo grau? Sim ou não? Podem responder, por favor. Sim, né? Sim. Ela é completa, sim ou não? Sim. Sim também. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? O 1 é o A. Quem é o B? Quem é o Menos B? um. Menos 1, por favor. E quem que é o C? Menos um. Menos 1 também. Muito bem. Tá vendo? Essa coisa de colocar o A como x ou x ao quadrado, vocês não podem confundir isso, tá? Tipo, isso é um erro muito bobão e que não vai levar vocês a lugar nenhum. Vocês não vão conseguir resolver a equação de segundo grau se vocês lembrarem
não lembrar que só o número que está na frente do x e do x ao quadrado que são esses coeficientes, tá? O A, o B e o C são os coeficientes na frente disso. Então é muito importante que vocês lembrem desse detalhe, tá? Beleza. A G é praticamente a mesma coisa. A H não vai ser, porque quando a gente multiplica cruzado, vai acabar que não vai aparecer nada numa equação do segundo grau. Essa K vai ser, aí só tem que dizer quem que vai sobrar e tal, mas é bem fácil da gente ver de cara que vai ser... Ela não vai ser completa, tá? Porque vai cancelar o 3x com esse 3x aqui, mas vai ser uma equação do segundo grau, porque vai continuar sobrando o x ao quadrado. Essa daqui, ó, tem um negócio elevado na terceira. Vocês vão precisar fazer alguma coisa se está elevado na terceira? Não. Porque o que acontece aqui? Na verdade, essa daqui vai acabar sendo uma equação do segundo grau, porque vai acabar cancelando o x ao quadrado do x ao quadrado, aliás, o x na terceira com o x na terceira, e vai sobrar um x ao quadrado. Só que o desenvolvimento disso aqui a gente não estudou muito no ano passado. Lembra que era um negócio bem chato de, no caso de polinômio elevado no grau 3, a gente só estudou o grau 2. Dá para fazer? Dá. Vai ser trabalhoso, mas é um tipo de coisa que eu não vou pedir para vocês. Então, essa daqui pode deixar quieto. E essa daqui elevado num expoente que é uma fração. É óbvio que não vai ser uma equação do segundo grau, porque a gente não está trabalhando com expoente fracionário. Aí a J aqui também tem todo o desenvolvimento, mas é chatinho. Vamos passar para a próxima aqui, vamos passar para 2, que todas elas aqui é praticamente a mesma coisa. Vamos pegar um probleminha um pouquinho diferente. Qual que é o número real negativo que tem o triplo do quadrado dele igual a 135? Como é que vocês fazem essa daqui? Quem fez? Sabe me explicar? Vamos lá. Vou ler de novo. Qual é o número real negativo que tem o triplo do seu quadrado igual a 135? Como é que eu monto esse problema? Fazer a operação reversa. Isso. Mas assim, ó, antes de fazer a operação reversa, porque é o jeito como a gente vai resolver, a gente precisa montar essa equação. Querendo ou não, a gente está trabalhando com equação, tem que usar a equação para alguma coisa, né? Então, olha só, como é que eu vou montar uma equação com essas palavras que estão aparecendo aqui? X. Como é que é? X. Tá, tem o x, mas que ó, tá falando ao quadrado, então tem que aparecer um x ao quadrado ali na jogada. Ó. Ele tá falando um x ao quadrado. Opa, o quadrado escrito na 3 foi difícil, né? Um x ao quadrado. Ele falou que estava o triplo, então a gente tem que aparecer um 3 aqui, 3 vezes alguma coisa. E ele tem que ser igual a quanto ali? Menos, acho que é 135. É 135. Mas por que aparece aquele lance ali do negativo? Qual é a história desse negativo? Olha só. Vou ler de novo o problema. Qual é o número real negativo? Tá, então a resposta que tem que ser negativa é que o triplo do quadrado desse número, então 3 vezes tipo x ao quadrado, vai ser igual a 135. É exatamente essa equação que a gente está aqui. Beleza, aí sim a gente vai usar o que o Thiago estava falando. Olha só, eu tenho que usar a operação inversa. Qual é a operação inversa que eu tenho que desfazer aqui primeiro? Né? Qual é a operação que eu tenho que desfazer? O 3 tem que ir para lá dividindo. Isso, muito bem. 3 tem que vir para cá dividido. Então vai ficar x ao quadrado igual a 135 dividido por 3. Ok, quanto que dá isso? 45. 45. Então vamos lá. Vai ficar x ao quadrado igual a 45. Ok. A gente já sabe de cara que o 45 não é uma raiz exata, mas a gente já aprendeu que existem raízes quadradas de só, tipo, raiz de alguma coisa. E também tá tudo bem se só raiz de 10, raiz de 15, tanto faz. Pode ser e não... Isso também é uma resposta possível para a gente. Ok, quais são as duas raízes que essa equação aqui tem? O x ao quadrado igual a 45. Quem é o x uma linha e quem é o x duas linhas? x1 igual a raiz de 45. Isso, raiz de 45. E a outra vai ser o quê? Menos raiz de 45. Verdade. Ok. E ele pediu para a gente aqui, ó, qual é o número negativo desses dois números. Qual é o número negativo? Segundo.
É o segundo, né? O menos raiz de 45. Então, a única resposta para esse problema aqui vai ser a segunda, apesar de que essa equação, no geral, ela tem duas raízes, mas ele está pedindo só o negativo, que é esse daqui. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: muitas vezes os problemas eles passam pela questão de ser um problema da vida real. E vamos supor que o que vocês estão resolvendo com a equação do segundo grau seja alguma coisa que só comporta números positivos. E vamos supor que deu uma raiz positiva e uma raiz negativa. E essas raízes aqui são tamanho de alguma coisa. Existe tamanho negativo? Existe tamanho negativo? Na vida real, a gente olha ali, tem uma régua. Ah, esse negócio aqui mede menos 3 centímetros. Existe tamanho negativo? Não. Do mesmo jeito que não existe tamanho negativo, não existe tempo negativo. Então, se por acaso vocês estão fazendo algum problema de matemática e aquele problema é um problema da vida real, vocês têm que considerar a grandeza que vocês estão dando como resposta para ver se aquela resposta cabe dentro da realidade. E isso não se aplica só à matemática, vai se aplicar também à física. Às vezes, vocês chegam num resultado na física e vão ter, às vezes, vai usar uma equação do segundo grau que pode ter duas respostas. Só que vocês têm que considerar apenas a resposta que cabe à realidade. Vamos supor que apareceu lá, vocês resolveram um problema numa equação lá, um problema de física, e é uma equação que aparece uma equação do segundo grau, e aí vocês chegam em duas respostas possíveis com o tamanho de um prédio. Aí um tamanho do prédio é 10 metros de altura e o outro menos 5. Qual a resposta que vocês vão dar? Repetindo, tem um problema na vida real, equação de segundo grau, a gente chega nas respostas, nas raízes dessa equação, e aí aparece que o tamanho do prédio são 2. 10 metros de altura ou menos 5 metros de altura. Qual a resposta que vocês têm que dar? 10 metros de altura. Só o 10 metros de altura, porque tamanho negativo não tem. Então, vocês sempre têm que lembrar que agora, como a gente tem mais de uma resposta para um problema, na matemática, no caso, esses números aqui comportam, no caso, eles são respostas possíveis. Só que quando a gente traz eles para a realidade, às vezes a modelagem da matemática aparecem raízes, aparecem soluções que não são verdadeiras à realidade. E o exemplo disso é um tamanho negativo. Não que a conta vai estar errada, a conta está certa, porque todo o desenvolvimento matemático está correto. Só que aquela equação que responderia o problema tem soluções que não cabem à realidade. Então a gente tem que estar preocupado em quando for dar a resposta que for por alguma coisa real, tem que ver se aquela solução é possível dentro daquilo que a gente está perguntando, tá? Beleza. Então, vocês têm que ficar bastante ligados quanto a isso. Isso acontece bastante, tá? Muita gente erra questões de vestibular, às vezes, porque bota um tempo negativo, porque bota um tamanho negativo. E, na verdade, aquilo não existe, tá? Beleza, vamos para a próxima aqui. A próxima é a 3. A 3 também eu tinha pedido para fazer, ó. Verifique a resposta a cada item. Dos números 3, menos 1 e 5, quais são raízes da equação? Para verificar se é a raiz da equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número e substituir na equação para verificar se o que vai estar aqui do lado esquerdo vai ser a mesma coisa do lado direito. Eu vou pegar aqui e vou tentar fazer com os 3, tá? Deixa eu copiar a primeira equação. A equação ali é x ao quadrado menos 2x menos 3. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. E aí ele pede 3, menos 1 e menos 5. Então, aqui, ó, vamos testar com 3, menos 1 e 5. Ok. Beleza, eu vou começar pelo número mais fácil. Eu acho que o 3 ali é o mais fácil. Por que o 3 é mais fácil? Olha só. Vai ficar x ao quadrado, no caso, 3 ao quadrado dá 9. Então, eu vou substituir aqui, vou escrever bonitinho aqui, ó. Aliás, eu vou escrever de outra cor para ficar mais... diferenciar aqui um de outro. Ó, então aqui vai ficar 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 menos o 3. Vamos ver se isso é verdade aqui, olha só.
3 ao quadrado fica 9, aqui fica menos 6 e aqui fica menos 3. Então vai ficar 9 menos 6 e menos 3, e realmente isso dá zero desse lado. Então o 3 é uma solução do nosso problema. Tá? Então essa daqui é uma raiz possível. Vamos pegar o próximo ali, que é o menos 1. Vou fazer o mesmo esquema com o menos 1. Vou pegar aqui ó, o amarelinho para o menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 3, igual a 0. Menos 1 ao quadrado fica 1. Aqui, menos 2 com vezes de menos 1 vai ficar 1 também. Então, aliás, vai ficar 2. E menos 3 igual a 0. Então, vai ficar 0 igual a 0. E essa daqui também é solução. Pergunta bem importante. Eu vou fazer o 5, sim ou não, e por quê? Vamos lá. Eu vou precisar calcular. Sim. Por quê? Não, porque não Não precisa. sei. Por que não porque precisa? a equação de segundo grau tem duas respostas e tu chegou nas duas. Perfeito, Stella. Era isso que eu queria ter escutado. Olha só, a gente tem uma equação do segundo grau. Numa equação do segundo grau, o máximo de respostas que eu vou ter vai ser 2. Se fosse uma equação do terceiro grau, poderia ter mais respostas? Aí sim a gente poderia testar com o 5 também, e talvez fosse solução ou não. Mas se eu cheguei já em 2 respostas, eu vou precisar testar a terceira? É óbvio que não, tá? Existem outras equações que não são equações polinomiais, que são essas que a gente está vendo, tá vendo? Por que eu estou falando de equação polinomial? Porque se vocês lembrarem, até pouquinho tempo a gente estava estudando esse troço aqui, ó, sem o igual, como um polinômio. Então a gente está estudando equações polinomiais. Ano passado, aliás, no 7º ano, a gente já estudou uma equação polinomial que era com polinômio no primeiro grau lá, que é a equação do primeiro grau. Na verdade, todas as coisas que a gente vai fazendo, elas vão recebendo vários nomes e elas tudo a mesma coisa, mas recebem nomes diferentes porque a gente tem abordagens diferentes para resolver a mesma coisa. Lá no 7º ano, a gente resolvia a equação do primeiro grau com uma incógnita. Agora, a gente já está resolvendo a equação polinomial, quer dizer, com polinômios. Por quê? Porque tem do primeiro grau e já tem a do segundo grau, então é mais do que uma. Em geral, a gente não aprende resolução de equações de graus maiores, por exemplo, terceiro, quarto, quinto grau, não é muito da gente ficar resolvendo. Até a gente olha um pouquinho do terceiro grau, para alguns casos específicos, um pouquinho do quarto grau também, mas do quinto grau para frente a gente já não olha mais como é que resolve, porque fica muito trabalhoso. E isso só se resolve depois computacionalmente, tá? Então vai ser uma coisa que vai resolver por aproximação numérica, e não é o método que a gente está resolvendo aqui, porque a gente está usando métodos analíticos, no caso de analisar para conseguir resolver a equação. Qual é a moral da história? Existem outros tipos de equação, tá? Existe equação exponencial, que vai envolver coisas relacionadas ao expoente de uma base, o expoente de alguma coisa. Vão ter equações logarítmicas, vão ter equações equações racionais, vão ter vários tipos de equações e cada uma delas vai estar relacionada com uma parte da matemática. Aqui a gente está estudando um pouquinho de polinômio, a gente resolve equações polinomiais, tá? É só um monte de nome difícil, mas é mais fácil do que parece. Vamos resolver aqui a próxima, aqui, ó, a B. Menos 8 é raiz da equação, tarará. Vamos lá, eu vou pegar aqui x ao quadrado mais 5x menos 24. X ao quadrado mais 5x menos 24. Igual a 0. É isso mesmo? Isso mesmo. Beleza. Eu estou verificando ali com o menos 8. Então, vou substituir menos 8 aqui na jogada. Menos 8 ao quadrado mais 5 vezes o menos 8 menos 24 tem que ser igual a 0. Menos 8 ao quadrado vai ficar 64 positivo. Aí aqui fica 5 vezes o menos 8 dá menos 40.
E menos 40 com menos 24 vai dar menos 64, e a gente já viu que essa equação, esse menos 8 ali, de fato, vai ser raiz do nosso problema, porque menos 64 mais 64 dá 0, e de fato o menos 8 é a solução do nosso problema. Beleza. Então a gente deu uma olhada um pouquinho no caderno de atividades, agora a gente vai para o livro. Vamos voltar lá para o livro. Eu abri aqui o 9º ano. Deixa eu renderizar. Dia 3 é sexta, professor? Dia 3 é sexta. Beleza. Tá? Dá tempo de vocês responderem tranquilo até lá. Deixa eu só... Vai lá. Pensa um pouquinho aqui. Então, tem pouquinhas páginas. 5. Ainda mais para frente. Não me engano, 64. Foi quando a gente já não estava mais vendo aqui. Opa, discriminante a gente já viu. Essa também já viu. Um novo fator, trinômio. Lulu. Não é bem isso aqui. Essa equação quadral, essa aqui. Ah, tá. Beleza, eu vou pegar um exercício aqui para resolver com vocês e vai mostrar como resolver algumas equações que já estão além da equação do segundo grau. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, que até para mim está pequeno. Vamos lá. Ó, aqui no exercício 95, lá na página 70, aparecem equações que não são do segundo grau, são equações do terceiro grau. O que é isso? É uma equação que aparece lá, o expoente 3 aqui, só que nesse caso não é uma equação do terceiro grau qualquer, tá? Ele vai estar mostrando algumas equações aqui que são bem específicas para estar resolvendo, tá? O que ele fez aqui nessa equação do terceiro grau? Ele colocou em evidência, que foi um assunto que a gente viu no começo desse capítulo. Vamos supor aqui nessa A, olha só, a gente tem... aqui ele nem está transformando como equação, tá? Ele está primeiro pegando o polinômio para depois transformar em equação, tá vendo? Então aqui ele não está nem dizendo que é igual a 0, então depois eu teria que transformar isso aqui numa equação para depois resolver. Então se eu for olhar e fatorar isso daqui, ó, vai dar a fatoração que a gente viu lá no começo do capítulo, que é fator em evidência, né? E depois a gente ainda quebra o fator evidência em mais uma fatoração ou daquelas que era a soma e produto lá, a diferença dos quadrados, ou então aquela do trinômio perfeito. Também foi coisas que a gente já viu no ano passado, tá? Aqui não está na forma de equação, está na forma só de fatoração mesmo de polinômio, para depois ele mostrar para a gente alguns casos aqui de equação mesmo envolvendo isso. Quer ver? Deixa eu ver se apareceu o exercício aqui no próximo. Não, esse exercício aqui não apareceu. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e vou transformar esses dois problemas aqui, ó, numa equação para a gente resolver essas equações aqui juntos, tá? Eu vou pegar, então, o exemplo aqui do A e vou transformar isso numa equação e vou dizer que isso aqui é igual a 0 para ver que raízes que teria, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o próximo aqui, apagar. X na terceira menos 25x igual a 0. Tá? Então, isso aqui não é um problema que está no livro, é um problema que eu estou inventando aqui na hora, só para a gente entender como é que vai acontecer quando aparece uma equação que não é do segundo grau, mas que a gente consegue resolver ela usando recursos que a gente conhece, tá vendo? Ó, essa é uma equação que ela é do terceiro grau, ela não é uma equação completa do terceiro grau. Por que ela não é uma equação completa do terceiro grau? Porque não está aparecendo aqui o polinômio, a parte que tem x ao quadrado, e nem está aparecendo o termo independente, tá? Então, é um caso bem específico. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Ó? A gente vai colocar o x em evidência, e depois que eu coloco o x em evidência, o que vai acontecer aqui? Que número, ou que polinômio, polinômio eu faço vezes o x, e faz aparecer x na terceira. O polinômio vezes x vira x na terceira. X ao quadrado. X ao quadrado. Muito bem.
Agora, mesmo esquema aqui, ó. Que polinômio vezes x vira menos 25x? Oi, não entendi. Que polinômio vezes x vira menos 25x? Menos 25. Menos 25, muito bem. Então, olha só, a gente caiu nisso daqui, ó. A gente tem uma equação do segundo grau aqui e a gente está ainda multiplicado por x. Tá, se a gente for pensar um pouquinho, quando a gente estava resolvendo os casos que tinham lá, que tinha o b e o a na equação do segundo grau, é muito parecido com isso daqui, ó, porque eu estou dizendo que ou isso daqui é zero, ou isso daqui é zero. Porque, olha só, está dizendo que a multiplicação dessas duas coisas aqui tem que dar zero. Então, o que eu vou fazer aqui de cara? Ó? Isso daqui é zero, ou isso daqui é zero. Então, uma das raízes desse problema, a gente já tem o x uma linha, vai ser igual a quanto? Que número vezes isso daqui vai virar zero? A gente só sabe que tem que ser zero. Então, nossa primeira raiz aqui que a gente tem, que é essa daqui de fora, o x é igual a zero. Então, se eu faço zero vezes qualquer coisa que está aqui dentro, o resultado final dessa equação vai ser zero. Que é uma coisa meio óbvia, porque ó, zero ao quadrado menos 25 vezes zero vai dar zero, porque ó, zero na terceira, ali no caso zero vezes zero vezes zero, e 25 vezes zero também dá zero, e é uma das respostas possíveis. Ok, agora vamos para essa outra parte aqui, que é a parte amarelinha. Essa parte amarela aqui é uma equação do segundo grau que a gente vai resolver ali, ó. X ao quadrado menos 25 igual a zero, porque isso aqui também tem que ser zero. Olha só, essa parte aqui de dentro também tem que ser zero, porque zero vezes qualquer coisa daqui de fora vai dar zero também. Então, a gente vai olhar para essa segunda parte aqui. Quais são as raízes dessa equação aqui? A gente já aprendeu, a gente já sabe bem fácil. Quais são as duas raízes dessa amarela aqui? X uma linha e x duas linhas, que eu não vou chamar de uma e duas, eu vou chamar de duas e três. Quais são as duas raízes? Vamos lá, pessoal. X igual a 5 e menos 5. Menos 5. Isso, muito bem. Então, aqui, ó, a gente tem as três raízes agora, que são o 5 e o menos 5 aqui nesse caso. E antes a gente já tinha essa outra equação, que são zero. Então, essa equação aqui do terceiro grau, que é bem específica, vai acabar tendo três raízes. Uma zero, outra 5 e outra menos 5. Perfeito. Tá vendo? Ó, bem direto, porque só usando a fatoração a gente consegue chegar nesse resultado, sem necessariamente usar o Bhaskara. Por quê? Aqui, ó, a gente já descobriu quais são as raízes, porque a gente já fez várias vezes essa mesma equação aqui, e a gente já sabe que, ó, se eu substituir 5 aqui ao quadrado, ó, 5 ao quadrado vai ficar 25, 25 menos 25 dá zero. A mesma coisa com o menos 5 aqui, ó, menos 5 ao quadrado vai ficar 25, e 25 vezes 25 menos 25 também dá zero. Vou pegar um problema bem parecido e que não vai ter essa mesma quantidade de raízes. Olha só, uma variação aqui, tá? X na terceira mais 25x igual a zero. Repare no seguinte, ó, a única coisa que esse problema tem de diferente desse daqui é o menos. Vamos analisar um pouquinho agora esse problema aqui. O que eu tenho que fazer aqui usando a mesma ideia que eu acabei de usar? Fatorar. Então, eu vou fatorar esse troço aqui, vou colocar o x evidência, botei o x evidência, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 25 igual a zero. Perfeito. E agora? Ou essa parte aqui é zero, ou essa parte aqui é zero. Concorda comigo? Sim, né? Porque é multiplicação de duas coisas ali, ou uma coisa tem que ser zero, ou a outra coisa tem que ser zero. O azulzinho, qual é a nossa raiz? O x, obviamente, tem que ser zero. Então, o nosso x, uma linha, vai ser zero. Agora, vamos olhar só para a parte amarelinha e vamos pensar junto aqui para ver o que vai acontecer. Ó. X ao quadrado mais 25 tem que ser igual a zero. Tem solução?
Não, porque quando passar o 25 vai ficar menos 25. E não tem como tirar a raiz quadrada de número negativo. Perfeito, Stella. Olha só, então vai ficar assim, ó, x ao quadrado fica igual a menos 25. E aí o que acontece? Não tem nenhum número que ao quadrado nos reais, tá? Nos reais que a gente está trabalhando agora, que ao quadrado dê número negativo. Então a única solução real que a gente vai ter nesse caso vai ser essa daqui. A única solução possível. Qualquer outro número que eu colocar aqui, nesse caso, vai acabar ficando positivo. E aí a gente não tem como subtrair desse outro aqui, não vai ter como fazer a raiz disso daqui ficar zero. Então a gente só vai ter uma raiz possível, tá? Então essa daqui vai ser a única raiz. Tá vendo? Um sinalzinho só que eu mudei aqui já fez toda a diferença de ter uma raiz só, tá vendo? Beleza. Vou pegar o outro exemplo que aparece aqui do lado, ó. O x... O que ele fez aqui? Deixa eu ver. Esse exemplo aqui não está correto. A gente bota o x, bota 3 em evidência, aí depois bota 3 em evidência, vai ficar 2, ainda vai ficar com x. Não, esse exemplo B que tá, não funciona. Não funciona tão fácil quanto os outros. Vamos deixar quieto essa parte aqui. Aí o que acontece? Aparece mais algumas coisas aqui sobre equações do segundo grau, só que não são mais equações do segundo grau que envolvem apenas uma incógnita. Pode acontecer da gente ter equações do segundo grau que envolvem duas incógnitas ao mesmo tempo. E como é que funciona isso? Ela vai funcionar buscando soluções através de você ir tentando achar os resultados e também em transformar o que era uma equação com duas incógnitas numa equação com uma incógnita. Que é o exemplo que aparece aqui explica aqui um pouco esse exemplo, mas não é um bom exemplo. E eu vou pegar uma equação aqui para a gente resolver um pouquinho melhor para conseguir entender, tá? Então eu vou pegar esse 98 aqui e vou usar para resolver esse sistema de equação com duas incógnitas. Tá faltando 5 minutos para a gente terminar, mas eu vou conseguir explicar pelo menos um pedacinho sobre isso daqui, ó. Então eu vou pegar esse sistema aqui e a gente vai entender como que eu transformo uma coisa que não é uma equação no segundo grau numa equação do segundo grau. Deixa eu limpar aqui um pouquinho para conseguir usar esse quadro aqui. Tá, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, vou copiar aquele sistema que aparece ali, ó, x menos y igual a 6. Então aparece um sistema que é uma coisa totalmente diferente do que a gente estava vendo, que aparece duas linhas. Então a ideia é transformar essas duas linhas aqui numa coisa só. X ao quadrado mais y ao quadrado, isso vai ser igual a 20. Então, olha só. Quando a gente estava resolvendo sistemas de equações, a gente sempre tentava subtrair uma linha da outra. Vocês lembram disso? Que a gente usava aquele método da adição, multiplica a linha de cima por alguma coisa, lembram? Sim. Sim ou não? Sim, né? Só que aqui a gente vai usar o método da substituição, que era aquele que eu vivia dizendo, olha, isso é muito chato, não usem, não usem, não usem, mas aqui vai ficar um pouquinho mais fácil. O que eu vou fazer nesse caso aqui, ó? Eu vou jogar o x ou o y para o outro lado, e a partir disso, eu vou substituir na segunda linha. Então, eu vou usar o método da substituição para resolver isso aqui. Eu vou só começar e a gente continua na próxima aula essa parte aqui, ó. Então, eu vou pegar e vou isolar na primeira linha, vou deixar o x parado e vou jogar o y para o outro lado. Então, quando eu copio aqui, ó, vai ficar assim, ó, x igual a y mais 6. Por que ficou o mais aqui? Porque o y estava negativo, veio para o outro lado positivo. Então, a gente tem essa equação aqui na linha de cima, e eu vou pegar e substituir essa daqui na linha de baixo. Então, o x ao quadrado vai virar, na verdade, y mais 6 ao quadrado. Repetindo, eu vou pegar essa parte aqui do y mais 6 e vou jogar
no lugar do x na próxima equação que aparece ali, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó, y mais 6 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20, tá vendo? O que era x se transformou em y mais 6. O que era x se transformou em y mais 6. Beleza. Aí, quando eu desenvolver esse polinômio aqui, essa potência aqui, ó, vai ficar o seguinte resultado. Eu já sei de cabeça ali, vai ficar y ao quadrado mais 12y mais 36 mais y ao quadrado igual a 20. Essa parte aqui inicial, ó, é só o desenvolvimento desse negócio aqui, tá? Eu fiz y ao quadrado, fiz todo aquele trinômio do quadrado perfeito que a gente já sabe fazer ali, tá? Então, eu só desenvolvi e deu esse resultado. Juntando os termos semelhantes, transformando numa equação do segundo grau de uma maneira mais simplificada, vai ficar o seguinte coisa, ó. 2y ao quadrado mais 12y mais 36 igual a 20. Aí, o que eu posso fazer? Eu empurro esse 20 aqui para o outro lado, já vai simplificar aqui a minha equação, vai ficar 2y ao quadrado mais 12y. Aí, o que tinha? Tinha 36 menos 20, sobra 16, então aqui mais 16 igual a 0. O que acontece aqui, ó? Essa equação toda está sendo multiplicada por 2. Então, eu posso facilitar e escrever a minha equação na forma reduzida, ficando y ao quadrado mais 6y mais 8 igual a 0. Aqui, ó, já está num nível bem bacana para a gente usar a equação do segundo grau e conseguir resolver isso daqui. Então, anotem isso daí, deixem guardado essa informação que a gente continua essa explicação do final aqui da 98 na nossa próxima aula. Provavelmente eu acho que é amanhã, ou não, eu acho que é na quinta-feira, na verdade, que a gente tem mais 2 aulas e a gente volta desse exercício 98 aqui, ó. Vou até deixar anotado aqui, vamos ver se eu consigo marcar, porque esse livro sempre desmarca aqui minhas coisas aqui. Vou pintar aqui diferente. Nossa, arte rupestre. Tá. Então, beleza, eu vou deixar marcado aqui o exercício 98 e a gente continua na próxima aula essa parte, tá? Antes da gente finalizar aqui, deixa eu só dar uns recados finais. Parar aqui a apresentação, as pessoas saem antes de terminar a aula e vão perder as informações que são importantes. Deixei para vocês lá no Classroom, tá todo mundo inscrito sobre a tarefa. E vocês façam ali, entreguem até sexta-feira, são exercícios bem simples, é do começo dessa parte ali, um pouquinho sobre identificar as equações, um pouquinho sobre resolver, ver quem é raiz, quem não é, e na dúvida, se vocês tiverem dúvida de como resolver os exercícios, sempre voltem aos vídeos que a gente resolveu, tem alguns até que são bem parecidos com o que a gente já tinha resolvido em aula. E tem alguma pergunta? Não. Tá tranquilo? Beleza, então na quinta-feira a gente continua aquela equação na 98, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Falou.